Eli Correia, me chame de Ana. Eu sou daqui de São Bernardo do Campo. E primeiramente quero dizer que eu ouço as suas histórias desde mocinha. A história que eu vou contar vai impactar muita gente. Inclusive, essa mesma pessoa que te ouvia junto comigo, que faz parte da minha vida. E essa história tem muito a ver com ela. E sei que muitas pessoas que te ouvem também com certeza vão saber de quem estou falando. Mas eu não tenho medo. Eu preciso é me libertar dessa culpa que eu sinto. Eu preciso é me libertar desta carga que eu carrego, deste peso que eu sustento, por conta dessa maldade que ela e outras 2 pessoas fizeram comigo. Hoje eu tenho 3 filhos e os amo muito. E hoje também eles irão saber dessa parte da minha vida que até então não sabiam, os meus filhos. A partir daqui, deste ponto, eu já estou escrevendo com lágrimas caindo dos meus olhos, pois é muito difícil reviver tudo o que eu passei, mas eu preciso, Eli Correia, escrever. Eu preciso que você narre a minha história para eu poder, quem sabe, me libertar. A minha história começa no ano de 1994, quando eu estava com 15 anos. E era uma mocinha muito recatada e cheia de traumas, pois eu fui adotada por uma mulher chamada Dona Cida. Sim, Dona Cida me adotou quando eu tinha 4 anos de idade. E também adotou a minha irmã, que na época tinha 2 anos. Dona Cida era uma pessoa muito conhecida em São Bernardo do Campo, pois ela era benzedeira. E vinha muita gente se consultar com Dona Cida. Nessa casa em que ela morava, ela era uma mulher viúva, uma senhora viúva, e também morava com ela sua filha Cleide. Pode falar o nome dela, Eli, pode falar o nome dela, sua filha Cleide. Quer dizer, nessa casa morava ela, que era viúva, a Dona Cida, e a sua filha Cleide. Quando as pessoas vinham até a casa da Dona Cida para se consultar, e como ela não cobrava nada, essas pessoas se compadeciam. Sabe, dela ter pegado 2 crianças para criar, e traziam muitas coisas, alimentos, roupas e brinquedos para nós. Só que Dona Cida se fazia de caridosa para os outros, porque comigo e com a minha irmã ela era muito ruim. Para se ter uma ideia, os brinquedos que ganhávamos, ela deixava de enfeite em cima do guarda-roupa e não deixava a gente brincar com eles. Nós 2, eu e minha irmã, fomos crescendo, e aí a coisa piorou de vez, pois passávamos o dia inteiro areando panelas, passando roupas, limpando a casa. Já logo cedo, nós éramos acordadas com xingamentos. Levantem suas vagabundas, levantem logo, vão tomar café e já comecem a fazer a faxina na casa. Era assim que nós éramos acordadas, levantem suas vagabundas. Se fôssemos lavar roupa e Deus me livre um copo quebrasse, eu já mijava toda na roupa, pois sabia que ia apanhar. Eu já tinha tanto medo, se quebrasse alguma coisa, meu Deus do céu, nós 2 apanhávamos de relho, que era um pedaço de pau com uma tira de borracha feito um chicote. Então a gente apanhava ela segurava aquele pedaço de pau, na ponta aquele pedaço de borracha e batia na gente como se fosse chicote. E quando a gente apanhava, ficávamos todas marcadas. Nós 2 ficávamos marcadas. A Cleide, filha da Dona Cida, logo cedo já me acordava com chutes. E sem motivo algum, era por pura maldade mesmo. Mas lá fora, Dona Cida e sua filha Cleide, todos achavam que elas eram maravilhosas, boazinhas. E eu fui crescendo dentro da casa dessa família maldosa. E foi no ano de 1994
que eu já com os meus 15 anos fui convidada por uma vizinha para ir no salão de festa Emerald Rios. Emerald Rios, ou Emerald Rios. E como Dona Cida gostava dessa vizinha que me convidou, me deixou ir. Dona Cida ainda disse: eu deixo sim, ela já está com 15 anos e é uma tonta. Precisa começar a aprender a andar sozinha e arrumar logo também um emprego. As coisas estão ficando pesadas por aqui e eu gasto muito com elas. Então eu fui toda alegre com essa vizinha. Nesse dia parecia até que eu tinha acabado de sair da cadeia, pois antes ela não permitia que eu saísse para lugar nenhum. E agora ela permitiu que eu fosse nesse salão de festa aí, chamado Emerald Rios, com a vizinha. Porque ela conhecia a vizinha, gostava da vizinha e dizia que eu era uma tonta e tinha que começar a aprender a andar sozinha. Então eu fui toda alegre. Parecia que tinha saído da cadeia. Chegar naquele lugar para mim foi mágico. Ouvir aquelas músicas dos anos 90, como eu curti aquele dia, ouvindo as músicas do Raça Negra, da Eliana de Lima. De repente, no salão, eu olhei para o lado e vi que tinha um rapaz me observando. E ele também me chamou a atenção. Era um rapaz alto, vestia uma calça jeans escura, com uma camisa listrada, cabelos loiros e olhos azuis. Ele então se aproximou de mim, perguntou meu nome. Eu disse o meu nome e ele então disse que se chamava Marcos. Você pode falar o nome dele completo, viu, Eli? Pois ele precisa saber o que de verdade aconteceu comigo. O nome dele é Marcos Antônio Bortolini da Silva. Marcos Antônio Bortolini da Silva. Não deu outra. Conversa vai, conversa vem. Começamos um romance às escondidas. Logo comecei a trabalhar e continuava com Marcos. Era um amor lindo e ele dizia que iria se casar comigo. Passei a frequentar a casa dele e lá eu era recebida com muito carinho. Dona Cida também acabou sabendo que estávamos namorando e às vezes ela me deixava sair com ele e outras vezes não. Mesmo já com 15 anos trabalhando fora, eu ainda apanhava. Eu ainda era muito judiada pela Dona Cida e pela filha dela, a Cleide. Os vizinhos sabiam dos maus tratos, mas tinham medo de denunciar elas. Medo de Dona Cida fazer alguma macumba contra eles, porque ela era conhecida como bezendeira e macumbeira. Então os vizinhos sabiam dos maus tratos, mas não tinham nem coragem de denunciar a Dona Cida ou a filha dela, Cleide, de medo de ela fazer uma macumba. Um dia, já com os meus 17 anos, eu fui à casa de Marcos e ele já me esperava no portão, todo lindo e cheiroso. E o meu coração disparava todas as vezes que eu via ele. Nesse dia não teve jeito. Eu me entreguei a ele. Nós chegamos aos finalmente. Eu me dei a Marcos por inteira. Eu me entreguei a ele. Fizemos amor pela primeira vez. Sim, naquela época, pelo menos a mim, não se falava em prevenção. Não se falava em preservativo, em pílula anticoncepcional, pelo menos para mim. Eu só sei que depois dessa nossa primeira vez, dessa minha primeira vez em que eu perdi a virgindade, eu só sei que passaram-se alguns meses e nada da minha menstruação descer. Nada da minha menstruação descer. Aí eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. Eu fiquei assustada, conversei com Marcos, ele ficou feliz, mas combinamos de ficar só entre nós. Eu já estava criando coragem para contar para Dona Cida. Então, só ficaria entre nós, que eu estava grávida, e eu, enquanto isso, iria ganhando coragem para contar para Dona Cida. Eu juro que pensei, agora eu saio desse inferno e vou morar com o meu amor. Eu saio desse inferno e vou morar com o nosso filho, sabe? E vou ser feliz.
E quando eu tiver condições, eu tiro a minha irmã daquele inferno também e levo ela para morar comigo. Mas foi numa sexta-feira em que eu saí da escola mais cedo e fui para a casa de Marcos. De repente, o telefone tocou. Era a Dona Cida, a minha mãe adotiva, querendo falar comigo. E ela, com a voz mansinha, mas tão diferente, tão mansinha, me disse: "Oi, filha, vem pra casa agora, meu amor. Já tá ficando tarde e eu preciso falar com você." Eu até perguntei: "É a mãe Cida mesmo?" "É a mãe." "Claro, amor, lógico, vem pra casa. Tá ficando tarde, eu preciso falar com você." Eu desliguei o telefone e fiquei pensando: estranho. Ela nunca falou comigo assim, tão mansinha, tão dengosa. Eu me arrependo até hoje. Maldita hora que eu fui pra casa. Maldita hora. Quando eu cheguei e abri a porta, eu já fui recebida com um tapa na cara, puxão de cabelo. E a Dona Cida gritava: "Vagabunda! Você deu pro rapaz, não deu? Meus guias, minhas entidades já me disseram que você inclusive tá grávida. Agora que você vai... Como é que vai ficar minha honra? Eu sou conhecida aqui. Vou passar vergonha por sua causa perante todo mundo? Vagabunda! Vagabunda! Meus guias não mentem. Minhas entidades não mentem. Me disseram que você, além de ter dado pro rapaz, ainda tá grávida." E aos berros, ela pediu para que Cleide me levasse para a casa dela, da Cleide, que nessas alturas já era casada. "Cleide, leva essa vagabunda para sua casa. Amanhã a gente resolve fazer o que fazer com ela." Chegando na casa de Cleide, eu fui agredida por ela novamente, e mesmo grávida, que agora todo mundo sabia realmente que eu estava grávida. Depois dessa surra que eu levei da Cleide, eu me lembro que eu adormeci. Eu sei que eu tinha medo delas, tanto da mãe quanto da filha. Eu não tive coragem de fugir. Deveria ter fugido. Nem logo amanheceu, eu já fui acordada com tapas e xingamentos, pois a Dona Cida já tinha ido cedinho na casa da filha, já havia chegado cedo na casa da Cleide. E já me obrigaram a fazer xixi num potinho. E Dona Cleide, com um teste de gravidez na mão, já foi dizendo: "Vamos fazer um teste para saber o resultado. Ai de você se der positivo. Ai de você." Claro que ia dar positivo. Ela falou que as entidades já tinham dito para ela, que os espíritos já tinham falado para ela. Então, ela só queria confirmar. E ela disse: "Ai de você se der positivo." E é claro, deu positivo. Eu estava grávida. Aí veio a fúria das duas. Dona Cida já foi dizendo: "Eu tenho um conhecido lá na farmácia que vai dar um jeito nessa gravidez." Dona Cida entrou em contato com esse homem. Saiu e logo voltou com uns comprimidos na mão. As duas me deixaram totalmente nua. E em cima de muitas ameaças, Cleide introduziu em mim 2 comprimidos e me fez tomar um via oral. 2 comprimidos ela me introduziu e me fez eu tomar um comprimido via oral. Tudo à força, ela e a mãe. Toma. Tomei. Agora 2 comprimidos aqui embaixo. Você não tem que ter filho lourinho de olhos azuis, coisa nenhuma, sua vagabunda. Você não vai ter filho lourinho de olhos azuis nunca. E tudo isso em cima de tapas, beliscões. Depois me deixaram no sofá e eu desmaiei. Não me lembro quanto tempo eu fiquei ali desacordada. Me lembro que acordei meio tonta, sentindo uma dor horrível. Eu levantei, me arrastando, e quando olhei para o chão, eu vi que estava sangrando, que nas minhas pernas, assim, estava escorrendo um pouco de sangue. Assim mesmo, fui me arrastando até o banheiro, me segurando pelas paredes. Eu precisava tomar um banho, e a dor só aumentava. Era uma dor de como se eu estivesse com vontade de fazer o número 2.
Sabe quando você fica com muita vontade de fazer o número 2? Era a dor que eu estava sentindo, me arrastando até o banheiro para tomar um banho, limpar as minhas pernas que estavam com sangue, e eu com aquela vontade, como eu sempre tive o intestino preso, eu pensei, eu estou agora com a vontade de fazer o número 2. Eu comecei a chorar, sem entender o que estava realmente acontecendo. Podem me julgar, mas eu juro que eu não sabia o que fizeram comigo, e nem o que estava acontecendo comigo. Quando eu cheguei no banheiro, eu resolvi ligar o chuveiro, então, para tomar um banho. Mas quando estava debaixo do chuveiro, eu desmaiei de dor. Acordei com a Cleide dando tapas na minha cara, mas mesmo assim, eu pedi ajuda a ela. Me ajuda, eu quero fazer cocô. Eu tô com muita vontade de fazer cocô. Me coloca no vaso, me coloca no vaso. Mas mal sabia que o que eu estava sentindo não era vontade de fazer cocô. Não era não, eram cólicas, era a dor do parto. Eu estava confundindo com vontade de fazer cocô, como se eu tivesse com cólica, mas não, era outro tipo de cólica, era do parto. Então Cleide me levantou, me colocou no vaso sanitário e eu fiquei sentada fazendo força, porque eu sentia que estava com vontade, mas não. Então eu fiquei fazendo força, pensando que iria fazer cocô. Descarga. Eu desmaiei e não vi mais nada. Eu desmaiei e não vi mais nada. Só me lembro de estar meio desacordada e escutava elas falando bem longe. E agora? E agora? O que fazer com ela se ela morrer? O que fazer com ela se ela morrer? Vamos ter que dar um fim nela, vamos ter que dar um fim nela. Eu tentava falar que eu estava viva, mas eu não conseguia, meu corpo não respondia. Não sei depois de quanto tempo eu acordei. Entrei em depressão. Fiquei morando na casa de Cleide, sendo na verdade uma escrava dela e do marido dela. Eles saíam para trabalhar, me deixavam trancado e me diziam, fica quietinha aqui dentro. Tem gente de olho em você. Se você tentar fugir, colocamos a polícia atrás de você. E toda vez que Cleide chegava do serviço, ela me batia por nada. E devido a tudo isso, eu não tinha como encontrar mais com Marcos. E mal ele sabia tudo o que estava acontecendo comigo. Simplesmente eu desapareci da vida dele, porque eu estava na casa, não de Dona Cida, mas de Cleide, e praticamente isolada do mundo. Até que, em um dado momento, um dado dia, Cleide resolveu que eu teria que trabalhar, pois eu não estava, porque não estava dando para me sustentar. Então me arrumou um emprego de doméstica. Mas a gente saía juntas para trabalhar, ela ali. E ela me esperava na porta de casa onde eu trabalhava para virmos embora. Então ela me levava até o local e me trazia. E ai de mim se contasse alguma coisa para minha patroa do que eu tinha vivido, do que eu tinha passado, de como era a minha vida. Eu não tinha mais nada a perder. Então, foi num dia que eu resolvi fugir. Teve um dia que saímos de ônibus para irmos trabalhar. O ônibus estava cheio. E numa distração dela, quando o ônibus parou para alguém descer, eu também desci do ônibus e saí correndo. Meu coração disparado. Eu saí correndo, parecendo uma doida, me escondi dentro de uma loja. E assim eu saí daquela situação e me libertei. Passei a dormir na rua. Saía batendo nas casas pedindo para fazer faxina em troca de um prato de comida ou alguns trocados. E foi onde encontrei um senhor que era taxista, que me arrumou emprego na casa da mãe dele por um salário mínimo e moradia. O tempo passou, conheci uma pessoa, com ele me casei e hoje sou uma mulher guerreira. Tenho 3 lindos filhos e a minha filha mais velha é advogada. Mas eu nunca esquecerei desse meu filho que arrancaram de mim. E nunca vou esquecer de tudo que fizeram comigo. Eu guardei até hoje. Até onde pude, até hoje. Mas hoje eu precisava falar um dia a verdade. E estou falando aqui a verdade do que me aconteceu naquele banheiro.
Quando eu pensando que estava com vontade de fazer o número 2 e fazendo força, porque o meu intestino era um pouco preso, mas na verdade aquelas dores que eu sentia não eram do intestino não, eram as dores do parto. Fiquei sabendo que para o Marcos contaram que eu havia perdido o bebê e que eu já estava com outro homem. Por isso eu tinha desaparecido da vida dele. Mas hoje, Marcos, ouvindo essa história, você saberá da verdade. Mataram nosso filho, tiraram de mim a felicidade de viver ao seu lado e junto do nosso filho. Eli Correia, se fosse possível, eu gostaria que você me avisasse quando for contar a minha história. Eu peço encarecidamente que não mencione o meu nome. Pode me chamar de Ana quando for contar a minha história. Quanto ao nome Cleide, pode falar o nome dela. Eu não tenho medo de represálias. Se algo acontecer comigo, podem ter certeza, partiu dela, Cleide, filha da dona Cida. Me perdoe os erros de caligrafia, pois eu estou em prantos escrevendo essa carta, que o título para mim seria O Choro do Bebê que não teve direito à vida. O choro do bebê que não teve direito à vida. Várias vezes eu sonho com meu filho. Naquela época que tiraram ele de mim, eu chorava escondida à noite para que Cleide não me visse chorar, pois se percebesse, era capaz de me bater ainda mais. O tempo que eu fiquei na casa dela foi um tempo marcado por medo e dor. Ela ainda existe. Mora próximo de onde eu moro. Já a velha dona Cida morreu faz anos. E a Cleide nunca pôde ter um filho. Creio que seja, inclusive, a justiça de Deus. Aqui eu encerro essa carta com a minha história, que levarei para baixo da terra. Sou seu ouvinte há muitos anos. Inclusive, essa minha mãe, dona Cida, falava: liga o rádio, vai dar 2 horas, vamos escutar a carta do Eli Correia. Liga o rádio, liga o rádio. Então escutávamos todos os dias, às 2 da tarde, as histórias que você narrava. E é por isso que eu peço a você, narre a minha história. Me liberte um pouco deste peso, Eli Correia, narrando a minha história, para eu poder contar a verdade. Chegando ao fim dessa narrativa tão dolorosa, eu só consigo dizer que hoje carrego em mim tanto a cicatriz quanto a força de tudo que eu vivi. Eu não sou mais aquela menina assustada e silenciada. Eu sou uma mulher que sobreviveu, que lutou, que construiu uma família e que encontrou coragem para revelar a verdade. Sei que nada apagará o choro do bebê, o choro do meu bebê que não teve direito à vida. Mas também sei que minha voz agora ecoa como justiça, como libertação. Eu concluo dizendo: não sou mais prisioneira da maldade que me feriu. Eu sou Ana, mãe, guerreira e sobrevivente. E mesmo que a dor nunca desapareça, ela não define quem eu sou. O que me define é o amor pelos meus filhos e a coragem de contar a minha história até o fim. Peço, meu filho, que você perdoe a mãe. Me perdoe, meu filho. Eu não consegui fugir daquelas malditas para te salvar. Meu filho. A mamãe sentada naquela pia, naquela bacia, vamos dizer assim, bacia. Quando que a mamãe podia imaginar que iria perder você naquela hora, da maneira mais cruel, mais maldosa, pelas mãos de uma mãe e de uma filha, Dona Cida e Cleide. Ana, boa tarde. Boa tarde, Eli. Eu aqui, meu... Sai da cabeça, não me sai da cabeça, Ana. Foi muito triste, Eli. Eu tô desde manhã chorando. Quando eu recebi a mensagem do pessoal da produção, eu fiquei muito emocionada. Eu tô desde manhã chorando, ansiosa, esperando você contar a minha história. Que Mas história? realmente tudo é verdade. Agora, Eli, meu filho era pra estar com 33 anos hoje. Era para estar com 33 anos. Agora, Sim. por que você foi adotada, você e a sua irmã, pela Dona Cida? A minha mãe trabalhava na casa dessa senhora
E como ela não tinha condições de criar nós, ela pegou nós para criar, entendeu? A dona Cida Eu e a pegou minha vocês irmã. para criar. E, Isso, e ela, então, isso. a partir do momento em que ela passou a criar vocês, ela passou a mostrar um outro lado que ninguém conhecia, o lado cruel, o lado de má dela, é ou não é? Sim, eu acredito que hoje ela pegou nós na época, foi para poder cuidar da casa, ser escrava dela, porque a gente era muito escrava. Todo mundo, os vizinhos sabia. Agora, aquele momento em que elas introduziram em você 2 comprimidos abortivos e fez com que você tomasse um via oral, foi um momento que você não sabia do que estava acontecendo, porque você não tinha informações. Fala a verdade. Verdade, eu, embora já estava já grávida, tudo, mas eu não tinha informação sobre nada. E só vi elas me batendo, me xingando, tirou minha roupa, me deu uma surra e falou para mim, abre as pernas para poder fazer um negócio. Aí eu não entendi, eu não sabia nem o que era Citotec. E quem colocou foi a Cleide, entendeu? Puxa E vida. aí foi isso que aconteceu. E outra coisa, depois que aconteceu esse negócio aí do aborto, a gente morava numa casa que o dono da casa morava em cima e a Cleide morava embaixo. Depois de uns 2 dias, depois que eu voltei, que eu entrei em coma, fiquei bastante tempo em coma, acho que uma semana em coma, deitado no sofá. Eu só tô viva mesmo porque é Deus na minha vida. Nem momento nenhum me levaram no médico. E depois que eu acordei, eu só senti elas passando coisa no meu corpo, colocando meia nos meus pés. Eu escutava elas falando de longe. Eu escutei até elas falaram uma vez assim, que a dona Cida falava assim, e agora, se ela estiver morta, a gente vai ter que dar um jeito. Tem um amigo meu que tem uma chácara, qualquer coisa a gente enterra o corpo lá. Eu escutava elas falar nitidamente. Meu Deus Então do deu pra céu. entender que eu tava em coma, entendeu? Só que eu queria, tipo, falar pra elas que eu tava viva, que não era pra fazer isso. Só que Deus foi tão maravilhoso na minha vida que depois de uns dias eu acordei meio atordoada. Elas Agora, dando, sempre dando tapa na minha cara. Aí quando eu acordei tava cheio de roupa, muita meia no pé. Passavam uns negócios no meu corpo que eu não sei o que era. E aí eu voltei. E fora isso aí, depois que aconteceu isso aí, eu ainda continuei morando na casa dessa Cleide em cárcere privado. Eu fiquei 2 anos morando em cárcere privado dentro da casa dela. Ela saía para trabalhar e falava bem assim para mim, eu vou trancar a porta e se você chamar alguém, eu chamo a polícia. Todo mundo tá de olho em você. Se você tentar fugir, eu vou chamar a polícia. Então, por eu ser de menor e ter muito medo dela, eu acabei ficando morando 2 anos na casa dela, entendeu? Em cárcere privado mesmo. olha E lá só, eu fui ser escrava da filha dela, entendeu? olha só. E Agora, o o momento. esposo dela, a momento nenhum, ele se opunha a nada, entendeu? O esposo da Cleide. E é isso, né? Ele admitia tudo aquilo, vamos falar a verdade. Ele tinha medo delas também, ele não tinha Olha só. boca para falar nada, entendeu? Agora, Ana, aquele momento em que você acordou, depois delas introduzirem dentro de você aqueles 2 comprimidos, depois você tomar um também, e você acordou toda assim, cheia de sangue nas pernas, você foi tomar um banho, e aí você sentiu vontade, você imaginou que fosse o número 2. Você imaginou que fosse o número Sim. 2. E foi. Sim, E porque eu não sentou, tinha noção, né? e sentou na bacia para Eu fui fazer o número segurando 2. pelas paredes, eu fui segurando pelas paredes tonta. Daí eu pensei, eu acho que eu vou ligar o chuveiro para ver se dá uma melhorada, se passa dor, né? Só que era muito sangue. Eu fiquei não sei quantas horas embaixo do chuveiro. Eu sei que foi de noite, quando foi de manhã que eu olhei assim, o chuveiro estava ligado. E aí foi a hora que eu acordei, eu escutei barulho da porta, ela abrindo a porta. E quando ela abriu a porta, ela viu, acho que rastro de sangue pelo chão. E aí começou a gritar, ele, Ana, cadê você? Aí, enfim, né, pegou e falou isso aí pra mim, que ela ficou desesperada, ela pensou que ela ficou em choque também. Agora, e Só que aquele a mão momento dela que você tremia. sentou na bacia? Quando eu sentei na bacia, eu só sentia a dor e o neném caiu. O neném era bem grande, sabe, Aí deu pra mim ver que era um menino. Ela foi na cozinha, pegou uma tesoura que ela tinha e falou, eu tenho que cortar um negócio. Eu nem sabia o que era um cordão umbilical. E aí ela cortou um cordão umbilical. E aí me segurou e daqui a pouco deu descarga. E foi aquela. Depois eu desmaiei e não vi mais nada, entendeu? Meu Deus do céu, gente do céu, uma coisa que eu nunca pensei ouvir na vida. E a sua irmã, nessas alturas do campeonato, Ana? Então, a minha irmã, inclusive, ela tá escutando a história que eu falei pra ela. A minha irmã tá bem. Depois de um tempo, ela também casou, saiu de lá da família. Que nem eu relatei na carta, a dona Cida ela já tá falecida já há uns 3, 4 anos. E a filha dela, a Cleide, ainda continua viva, continua casada, mora próximo no bairro onde eu moro. E eu pedi pra falar o nome dela assim, porque, independente de qualquer coisa, a verdade tem que ser dita, né? Certo, e ela não tem filhos? Não Ela pode não ter. pôde ter filhos. Ela não pôde ter filhos. Ela, por Deus, é tão assim, acho que maravilhoso na minha vida, que até hoje ela nunca pôde ter filhos, entendeu? Depois que ela fez isso comigo. Poxa vida. Eu queria que você desse um alô para todos os ouvintes que estão chocados com o que aconteceu com você naquele dia.
naquele momento em que ela inclusive deu a descarga. Ai, meu Deus do céu, só de pensar, gente. Dá um recado para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão chocadas e emocionadas com a sua história, Ana. Boa tarde, ouvintes. Eu mandei a carta para o Eli para poder saber sobre vocês. Eu me sinto muito culpada de eu não ter tido força de fugir daquela situação para poder salvar meu filho, entendeu? E até hoje eu carrego isso na minha alma. Eu senti de falar para ele mandar a carta para poder amenizar um pouco a minha dor. Eu sei que não vai ser 100%, mas vai melhorar um pouco. Eu sei que, mesmo eu tendo meus 3 filhos, nunca na minha vida eu vou esquecer. Cada detalhe eu não esqueço, sabe? É uma coisa muito triste, a maldade que fizeram, entendeu? Hoje meu filho era para estar com 33 anos. Esse rapaz que eu namorei também, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que ele virou alcoólatra. Ele ficou desesperado atrás de mim para saber sobre a criança. Depois eu fiquei sabendo que elas falaram que o filho não era dele. Depois comentaram que eu tinha perdido, e aí ele sumiu no mundo. Depois de muito tempo que eu estava até casada, eu fiquei sabendo assim por cima que ele virou alcoólatra por desgosto, entendeu? Chegou até casar, teve 2 filhos também, mas se desgostou na vida e virou um alcoólatra, entendeu? Puxa vida. Agora, por que você me pede para tocar essa música Air Supply, All Out of Love? Porque eu lembro dele, era a música que a gente ouvia quando a gente estava junto, entendeu? Então, escuta só. A música que a gente ouvia na Emerald também, eu conheci ele na Emerald, era uma discoteca muito conhecida aqui em São Bernardo, que muita gente conhece, então eu conheci ele lá, né? Foi naquele dia foi dos 15 anos. Foi o grande amor da minha vida, sabe? Eu já fui casada, tive meus filhos, mas ele foi e será o grande amor da minha vida. Então, olha, vamos falar a verdade. Que crueldade. Eli, que história triste, que história macabra. Essa dona Cida já tá queimando no inferno, né? Agora essa Cleide, o diabo leva ela. Porque ela não tem filho por isso, que Deus não vai dar filho para um monstro. Deus dá filho para a mãe que é mãe de verdade. 2 monstros, 2 vermes. Olha, palavras que dizem tudo. Oi, Eli, que carta foi essa, Eli? Eu estou emocionada, chorando, Eli, coitadinho do bebê, que víboras que essa mulher viveu com elas, que mulher víbora, deve estar lá no inferno pagando. Boa tarde, Eli Correia, Eni Diadema. O castigo dela veio a cavalo, né, Eli Correia? Não pode ter filhos. Muita gente está sentindo essa história dela, é muito triste. Muita gente parecida com esse teu caso. Boa tarde. Tá aí, gente, olha, revolta, choque, emoção, lágrimas, mas você percebe claramente a revolta dessas pessoas, com todos nós, né, com aquilo que foi feito. Olha, gente, eu sinceramente, você fica vendo, imaginando a cena. Ah, Deus me livre. O meu companheiro, Eli Correia. Que carta emocionante, Eli. Ultimamente você tem deixado a gente assim, estarrecido. Você tem feito com as suas cartas um eletrocardiograma na gente. É muita emoção. Estou muito emocionada e é muita maldade de um ser humano. Xuxa Preta, diretamente de Floresta, no sertão de Pernambuco. Nossa. Agora o meu riso transformou-se em lágrimas. Ô, Xuxa Preta. Olha, eu nem reconheci você, Xuxa Preta, nem reconheci lá do sertão de Pernambuco, gente, lá de Floresta. Ela que sempre entra com alegria, dá aquela risada, um beijinho, né, na biloca do olho. E hoje ela está chorando, a Xuxa Preta está em lágrimas. E ela usou um termo aí, gente, que eu até então... É estarrecedor, ela usou. É uma carta, é uma história, vamos dizer assim, estarrecedora. Tem muita gente, muita gente. Eu peço a Deus por esse bebezinho, que obviamente é um anjinho no céu, que ele possa, na sua pureza e vítima que foi, possa ser um anjo da guarda de milhões de outras crianças que nunca, jamais
isso volte a se repetir. Sessão Líder, que saudade de você. Programa Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correia. Meu Deus do céu, Eli.